Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre o verbo to be, affirmative and interrogative form. O verbo to be na forma afirmativa e interrogativa e demonstrar pronouns, pronomes demonstrativos. Então, personal pronouns, pronomes pessoais. I, eu, you, você. She, he, it, ele. E we, nós. Verbo to be. O verbo to be é em, are e is. E aí, de acordo com o sujeito, a gente identifica qual verbo que a gente vai usar. Para o I, a gente usa am, I am, ou am. Eu sou ou estou. Né? O verbo to be significa ser ou estar. Então, I am, I'm, eu sou, estou. You are, Yuri, você é ou está. Né? He is, his, ele é ou está. She is, she's, ela é ou ela está. It is ou it, ela é ou ela está. We are, we, nós somos ou nós estamos. You are, Yuri, vocês são ou estão. E they are, they, eles estão, eles são ou eles estão. Então, na primeira coluna, I, you, he, she, it, we, you e they, nós temos os pronomes pessoais, que também funcionam como sujeito. Na segunda coluna, em vermelho, nós temos em, are e is, que são os verbos to be, e qual o pronome ou sujeito ele vai fazer, né, a combinação. Na terceira coluna, nós temos a forma contractada do verbo to be, junto com o pronome. Por exemplo, I am, am. You are, Yuri. Né? Entre os outros a seguir. E ao lado, na última coluna, nós temos a tradução, né, o significado dessas palavras. I am, eu sou, eu estou. You are, você é ou você está. Verbo to be, affirmative form. O verbo to be na forma afirmativa. O verbo to be é equivalente a ser ou estar em português. Na forma afirmativa, pode-se usar a forma contraída apenas no presente e no futuro. Como, por exemplo, I am, has, she's, it's, will, Yuri, they, will be, he'll be, she'll be, it will be, you'll be, e Dave. Lembrando que o verbo to be no futuro é o will. Por isso que fica a forma contractada I will be. Para a forma no afirmativo, a estrutura é sujeito mais o verbo to be mais o complemento. Então, temos o exemplo. We are at home. Nós estamos em casa, né? Seguindo a estrutura, o sujeito, o we, que é nós. Are, que é o verbo to be, ser, estar, né? No caso aqui significando estamos. At home é o complemento, estamos em casa. Então, a afirmativa fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Lembrando da estrutura, o sujeito, como por exemplo, no I am, o verbo to be, e o complemento que seria o que eu falaria depois, né? Para complementar a minha frase. Verbo to be, interrogative form. O verbo to be na forma interrogativa, para fazer uma pergunta com o verbo to be, é necessário inverter a ordem da frase afirmativa, ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Para a forma no interrogativo, a estrutura é verbo to be mais sujeito mais complemento. Exemplo, are we at home? Nós estamos em casa? Percebam a formação dessa estrutura. Are, verbo to be. Sujeito, we, at home, o complemento. Nós estamos em casa. I am, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. São as formas interrogativas do verbo to be. Verbo to be, negative form. O verbo to be na forma negativa. Para expressar negação em uma frase, deve-se usar o not, não, após o verbo to be. Então, a estrutura do verbo to be fica sujeito mais o verbo to be mais o not mais o complemento. Exemplo, he is not a good dancer. Ele não é um bom dançarino. Então, repare que tem o
com o sujeito, he, o is, o verbo to be, mais o not, mais o complemento a good dance. Então, he is not a good dance. Ele não é um bom dançarino. Então, na forma negativa, I am not, you aren't, ou you are not, he isn't, ou he is not, she isn't, ou she is not, it isn't, ou it is not, we aren't, ou we are not, you aren't, ou you are not, they aren't, ou they are not. Demonstrative pronouns this and that. Demonstrativo, né? Pronomes demonstrativos this ou that, aquele ou aquele. Então, this e that usamos no singular para nos referirmos a algo. Então, use that para falar de algo que está longe de você. Algo que está longe de mim, eu falo that. That is a chair. Ou seja, a cadeira está lá, né? Aquela cadeira. Ela está longe de mim, então aquela cadeira. That is chair. Use this para falar de algo que está perto de você. Então, this is a chair. Esta cadeira. Então, this is a chair. Algo que está longe, eu uso that. Algo que está perto, eu uso this. No singular, quando é uma coisa apenas, tá? Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Verbo to be, affirmative and interrogative form, né? O verbo to be na forma afirmativa e na forma interrogativa. E também os demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos, onde nós estudamos o personal pronouns, ou pronomes pessoais, né? Que é I, you, we, they, he, she e it, né? Eu, ele, tu, nós, vós e eles. E o verbo to be, propriamente dito, né? Que é o verbo to be, I, am, no caso, am, is e are. E o verbo to be na forma afirmativa, que é, você primeiro coloca o sujeito, depois o verbo to be e em seguida o complemento. O verbo to be na interrogative form, você coloca o verbo to be no início, né? Primeiro o verbo to be, em seguida o sujeito e logo em seguida os complementos. E o demonstrativo pronouns, this and that. This é o que está próximo a mim, that o que está longe. Então, this para o que está ao meu lado ou bem próximo a mim. E that, longe. Então é isso, turma. Até a próxima aula e um beijo.